dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de muita alegria podermos estar mais uma vez reunidos nesta manhã em torno da palavra do Senhor Jesus, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, aprendermos um pouco mais sobre essas doutrinas maravilhosas que Deus tem nos dado, e como é bom para nós, né, aprendermos a santa palavra do Senhor Jesus. Estou feliz porque é sempre um privilégio termos o Espírito Santo abrindo os nossos entendimentos para que nós possamos ter o pleno conhecimento da verdade. E hoje nós iremos estar dando continuidade à exposição dessa carta, a qual nós começamos no culto passado. O culto passado foi muito rico porque nós observamos um pouco a saudação de Paulo. Nós lemos o versículo 3, onde diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E nesse versículo 3 nós extraímos então que toda a bênção espiritual, toda dádiva que o homem precisa está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós aprendemos isso no culto passado. Nós aprendemos que Cristo, ele é a fonte aonde jorra todas as bênçãos para a vida da igreja. Não existe outro meio de sermos abençoados. E nós vimos também que essa expressão em Cristo mostra para nós a nossa união, a nossa unidade com Cristo. Mostra essa profunda ligação que Cristo tem com a sua igreja, com os seus eleitos. E nós vimos isso. E nós vimos também um pouco do versículo 4. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós vamos continuar do versículo 4 em diante. Mas é muito importante para nós fazer essa lembrança do que foi falado no culto passado, porque para a carta ter sentido, né? Para a gente estar com a nossa mente aguçada, para a carta fazer um pouco mais de sentido para nós. Então nós vimos o quão importante é a nossa união com Cristo. Nós vimos que essa carta, ela começa de uma maneira totalmente diferente das demais. Por quê? Nós aprendemos um pouco sobre a doxologia. Nós aprendemos um pouco que o apóstolo Paulo, ele já vem nessa frase que é enorme, que nós lemos aqui do versículo 3 ao versículo 14, é uma frase só. E aí então nós vamos separar. Por que nós vamos separar? Porque essa frase ela vai mostrar o Pai, vai mostrar o Filho e vai mostrar o Espírito Santo. Então aqui nós temos a Trindade. Nós temos então a Trindade trabalhando na salvação do homem. Nós vimos que no versículo 4, nós vimos que o Deus Pai, ele elege pessoas. O Deus Pai, ele faz uma escolha divina. O Deus Pai, ele faz uma escolha livre. O Deus Pai, ele faz uma escolha incondicional.
E ao fazer essa escolha, é óbvio que ele está separando. Porque se ele fosse escolher a todos os homens, não precisaria ele fazer uma escolha na eternidade. Isso seria desnecessário. E nós vimos isso no culto passado. Então nós vimos que assim como nos escolheu, então aqui nós tratamos dessa escolha, tratamos um pouco da soberania de Deus. Deus é soberano, Ele faz a sua escolha, Ele escolhe, e essa escolha nos revela algo mais profundo ainda. Por quê? Porque essa escolha é feita em Cristo Jesus. No versículo 4 ele vai dizer: assim como nos escolheu, nele. Nele quem? Em Cristo. Então veja, Cristo, nós não fomos escolhidos fora de Cristo. Fomos escolhidos em Cristo. Isso é fundamental, porque aqui já mostra que nós não somos escolhidos porque Deus viu algo em nós. Porque Ele viu algo que chamou a atenção dele. Não, Ele faz uma escolha livre, Ele faz uma escolha soberana, Ele faz uma escolha em Cristo. E o mais interessante disso tudo é a continuação do versículo, que ele vai dizer: antes da fundação do mundo, antes que existisse qualquer coisa, antes que existisse um mundo, lá na eternidade, Deus nos escolheu livremente, soberanamente, em Cristo Jesus. Então aqui nos mostra que a nossa escolha, a nossa eleição, não é baseada em nossos méritos. E foi mais ou menos nessa parte que nós paramos. Nós vimos que nós tínhamos que nos atentar para essa escolha. Primeiramente, nos atentarmos por quê? Pois a Bíblia nos diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Então aqui nós eliminamos algumas doutrinas erradas. Algumas pessoas dizem que Deus nos escolhe pela sua presciência. O que seria a presciência? É Deus olhando para o futuro, vendo que o Zé ia ter fé. Então Deus olha lá no futuro e vê a fé do Zé e elege Zé. Mas não é isso que o texto diz. Essa ideia não está no texto. Antes que o Zé existisse, antes que a fé do Zé existisse, antes que todas essas coisas existissem, antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido o Zé. Então não foi com base na fé prevista que Deus escolheu alguém. Não foi na santidade de alguém, não foi nos primeiros passos de alguém. Foi antes da fundação do mundo. Então Deus, Ele não escolhe através da sua presciência. Ele escolhe bem antes. Ele escolhe lá atrás. Então nós vimos isso, pois aqui a ideia da presciência não está no texto. Deus, Ele escolheu o homem antes da fundação do mundo. Antes que existisse qualquer coisa. Não existia o Zé, não existia a fé do Zé. Não existia o tal livre-arbítrio do Zé. As pessoas que defendem o livre-arbítrio.
Para o livre-arbítrio do Zé existir, o Zé tinha que existir. Só que o Zé não existia, muito menos o seu livre-arbítrio. Então, nem o Zé existia, nem a fé do Zé existia, e nem o livre-arbítrio do Zé. Então Deus faz essa escolha lá atrás, antes da fundação do mundo. Então aqui nós começamos a colocar algumas doutrinas, algumas ideias errôneas em torno da palavra de Deus. Então, a nossa escolha, ela foi feita em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Isso tem que ficar claro para nós. Essa doutrina, ela é fundamental. Nós entendermos isso é fundamental. Por quê? Porque se a nossa escolha, se Deus nos escolheu, se Ele nos amou, antes de nós termos feito qualquer coisa, então não é qualquer coisa que vai fazer com que esse amor e essa escolha mude. Porque é uma escolha soberana, é uma escolha eterna, é uma escolha firme, é uma escolha verdadeira. É o Deus Criador dos céus e da terra que nos escolheu. Não há ninguém que possa mudar isso. Não há anjos, não há principados, não há demônios, não há nenhuma outra criatura, nem mesmo você ou eu pode mudar essa escolha. É algo firme, fixo. E isso traz para nós segurança, esperança. Isso traz para nós essas coisas que alegram o nosso coração. Sabermos que esse Deus, lá na eternidade, em Cristo, é uma escolha, é um amor eterno, é um amor santo, é um amor de Deus. O amor de Deus não muda, ele não oscila. Quando Ele nos escolheu, o amor que Ele sentiu, esse amor eterno que emana do Filho para Ele, essa escolha, esse amor completo, esse amor inteiro, esse amor que não oscila. O objeto do amor de Deus não somos nós, mas é o seu Filho, e Ele ama seu Filho, Ele tem prazer no seu Filho, e quando Ele nos escolhe no seu Filho, é esse tipo de amor que Ele está falando para nós. É um amor eterno, é um amor duradouro, não é um amor que oscila. Então nós vimos isso é importante, sabermos que nele, em Cristo, nós fomos escolhidos. E nós vimos o princípio da escolha. Isso é maravilhoso. Porque não foi como algumas pessoas ensinam hoje. Não foi você que escolheu Deus. Não foi você que deu o primeiro passo em direção a Deus. Mas foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te amou. Foi Deus que, entre aspas, deu o primeiro passo em direção a você, a mim, a nós. Então nós vimos isso, o princípio, a base, o padrão da escolha. Deus escolhendo, Deus elegendo, Deus tomando a iniciativa. Lá na eternidade, como nós vimos, o homem não estava escolhendo Deus, mas Deus escolhendo o homem, Deus escolhendo os seus filhos, Deus escolhendo o seu povo, Deus escolhendo a sua igreja, e não o inverso. Então aqui está a norma, aqui está o padrão, aqui está a base, assim como nos escolheu nele.
nós vimos também que essa escolha, ela é mais antiga do que a própria criação. Pois antes de Deus fazer o mundo, Ele já havia feito a escolha. Eu sei que isso é inverso, mas é assim que Deus é. Deus não perdeu o controle em nenhum momento. Em nenhum momento da história, Deus ele perde o controle da situação. Glória a Deus. Então hoje, depois que nós relembramos isso aqui, hoje nós vamos ver quais os propósitos dessa eleição. Porque Deus escolheu. Quais são os propósitos? Tem alguns propósitos nessa eleição. Então, nós iremos ver quais os propósitos dessa eleição. E um dos primeiros propósitos, olhando ainda para o versículo 4, olha o que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha o motivo. Olha para que Deus nos elegeu. Tem outros motivos, tem outros propósitos. E nós vamos ver isso aqui também. Mas quando nós temos isso, quando nós entendemos que Deus, lá na eternidade, Ele escolhe, Ele separa, Ele elege, Ele predestina, nós vemos que um dos motivos é para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, perante o mundo. Isso é maravilhoso, irmãos. Algumas pessoas dizem o seguinte: a maneira errada de pensar sobre eleição, a maneira errada de pensar sobre predestinação. Algumas pessoas dizem assim: já que eu sou eleito, já que Deus me escolheu, já que Deus me predestinou para a salvação, então eu posso viver de qualquer maneira? Então eu posso viver de uma maneira mundana? Então eu posso viver de uma maneira promíscua? Porque já que sou eleito, porque já que Deus me predestinou à salvação, já que o eleito e o predestinado não perde a salvação, eu posso então viver do jeito que eu quero? Qual é a resposta que o texto nos dá, irmãos? Não. Quem pensa dessa forma não entendeu a eleição. Não entendeu o que é predestinação. Não entendeu. Quando nós pregamos a certeza da salvação, isso gera em nós temor. E não o contrário. Quando você entende, quando você descansa na obra perfeita de Cristo, salvífica de Cristo, o sentimento que desperta em nós é outro. Mas algumas pessoas gostam de fazer caricaturas. Algumas pessoas brincam conosco por não entenderem a doutrina. Então eles dizem que você pode pecar à vontade, já que você é eleito, já que você é predestinado, já que você não vai perder a salvação, então eu posso viver pecando, eu posso viver da minha maneira. A palavra de Deus não diz isso. Cristo, Deus te elegeu antes da fundação do mundo, para que você seja santo. Um Deus santo só pode ter filhos santos. Um Deus santo só pode ter uma família santa. Um Deus santo só pode ter uma igreja santa. Um Deus santo só pode ter um povo santo. É para isso que nós fomos eleitos. Um dos propósitos. Quem pensa de maneira contrária
não entendeu nada da eleição, muito menos da predestinação. Nunca enfatizamos uma doutrina ao ponto de perdermos as outras doutrinas. As pessoas, elas gostam de fazer isso. Ah, você é eleito, então você pode viver de qualquer jeito. Não, a eleição é para a santificação. A eleição é para que você seja santo. A eleição é para que nós revelemos esse Deus santo a este mundo caído. Então nós nunca exaltamos uma doutrina ao ponto de perdermos outra. Nunca. Existem muitas maneiras de você perder as verdades bíblicas. Muitas. Inclusive quando enfatizamos uma ao ponto de extinguirmos a outra. Por exemplo, o que aconteceu com a doutrina do atributo do amor de Deus? As pessoas pregam, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E eles enfatizaram tanto isso, eles pregam com tanta paixão, com tanto fogo, que quando você anuncia um Deus irado, eles não conseguem compreender. Quando você prega um Deus de justiça, eles dizem que não é o Deus deles. Quando você prega um Deus que está irado todos os dias pelos pecados cometidos da humanidade, eles não conformam com isso. Eles enfatizaram tanto o amor de Deus que perderam a outra doutrina da ira de Deus, da justiça de Deus. Multifacelaram Deus, dilaceraram Ele, para que Ele pudesse caber nessa cultura. Então os homens fazem um Deus de Deus. Eles conseguem olhar para um Deus de amor, mas não conseguem olhar para um Deus de justiça. Eles não conseguem assimilar um Deus que julga e condena o pecador ao inferno. Então eles acabam perdendo a doutrina. Ou pode acontecer o contrário. Depois que as pessoas descobrem que temos um Deus que é justiça e ira, eles enfatizam tanto isso que acabam perdendo o Deus de amor. Nós temos que sempre anunciar com fervor, com amor, com a mesma paixão, todos os atributos de Deus, para que Ele seja glorificado, para que todo joelho se dobre perante Ele e que todos reconheçam os seus atributos nas suas totalidades. Para que o homem caído entenda que esse Deus é amor, mas Ele também é justiça, é ira, Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Mas logo Ele virá, e logo Ele julgará. Não podemos perder as doutrinas. Mas os homens fazem isso, acabam enfatizando uma e perdendo a outra. Mas não devemos fazer isso. Devemos resgatar. Devemos mostrar o Deus da Bíblia. Os homens dividem Deus, um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. As pessoas olham para a Bíblia e dizem assim: o Deus do Velho Testamento é um Deus irado, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Não! O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus antes dos dois testamentos será eternamente o mesmo Deus. Não existe um Deus do Velho e um Deus do Novo. Existe o mesmo Deus reinando pelos séculos dos séculos. Não podemos perder isso. Nós temos que ter uma visão concreta de Deus, amados. Devemos ter um Deus completo. E não um Deus que a nossa mente possa aceitar. O que a igreja tem feito com Deus?
Será que a nossa cultura vai aceitar um Deus irado? Será que a nossa cultura vai aceitar um Deus que abomina o homossexualismo? O adultério? A prostituição? Vamos fazer um Deus para essa geração. Vamos pegar o nosso Deus e vamos multifacetar Ele. Vamos pregar só um Deus de amor, um Deus bonzinho. Um Deus que não assusta ninguém. Um Deus que não está irado com os pecados da humanidade. Vamos pregar um Deus que aceita o aborto. Vamos pregar um Deus que aceita a corrupção. Não, vamos pregar um Deus completo. Mas o que devemos fazer então é isso, é olhar para todos os atributos, para todas as doutrinas e como uma corrente, porque cada doutrina é um elo na corrente. Uma doutrina está ligada à outra. Quando nós pregamos a eleição, quando nós pregamos a predestinação, nós pregamos a santidade, nós pregamos o temor, não dividimos ela. Por que as pessoas gostam de fazer caricatura com as doutrinas? Porque eles dividem. Eles nunca olham como um todo. Eles acham que Deus elege e o camarada vive ao seu bel prazer. O camarada pode fazer, continuar pecando. Por quê? Porque não tem problema. Não, não é isso. Deus e as suas doutrinas estão interligadas uma na outra. Se Deus ele te elegeu lá na eternidade, Ele te elegeu para que você seja santo, para que você seja irrepreensível perante Ele, para que você ande através do Espírito Santo e tudo que você for fazer, viva para a glória dEle. Então não existe uma doutrina separada da outra. Não. Pregamos a eleição incondicional, pregamos a predestinação, pregamos a santidade, pregamos com temor, pregamos com fervor. Por quê? Porque é bíblica. A pessoa pode até não gostar dessa doutrina, a pessoa pode até não entender essa doutrina, mas ela tem que concordar que essa doutrina é bíblica, é verdadeira, é o que estamos aprendendo nessa manhã. Então, um dos indicativos que a pessoa é uma eleita de Deus é seu relacionamento com o pecado. A maneira que ela vive, a maneira como ela vive, indica que ela é uma eleita de Deus. Você nunca verá um eleito de Deus vivendo promiscuamente, casado com o pecado, amante do pecado. Você não vai ver isso. Por tudo que é mais sagrado no céu e na terra, você não vai ver isso. Porque lá na cruz, nós fomos feitos uma nova criatura. É impossível você ver alguém pregando com fervor, com fidelidade essa doutrina, e ver essa pessoa em pecado. Por isso que nós anunciamos essa doutrina e não nos envergonhamos dela. Não nos envergonhamos. Então nós podemos ver que um dos indicativos é esse. Foi para isso que fomos eleitos. Foi para isso que Deus nos elegeu. Um dos motivos, um dos propósitos. Por isso que nós temos que ter a doutrina completa. Por isso que nós temos que ter uma visão completa. Por isso que nós temos que sempre nos aprofundar na palavra de Deus, para não cometermos equívocos. Veja, não somos santos para sermos eleitos. Não. Mas somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis.
Todo eleito deve viver de acordo com o seu chamado, pois assim a graça de Deus não se torna uma desgraça para nós. Todo eleito, todo aquele que é escolhido por Deus na eternidade, é para ser santo. Não somos santos para sermos eleitos. Não, não é assim que funciona. Mas Deus nos elegeu, não porque somos melhores do que os outros. Não. Talvez nós sejamos até os piores do que os outros. O pior dos nossos irmãos e parentes, o pior da nossa vizinhança, os piores da nossa cidade, os piores do nosso país. E Ele nos escolheu pelos motivos dEle. Ele olhou para nós e nós estávamos na mesma situação dos demais, na mesma situação, presos a uma natureza caída, corrompida, manchada pelo pecado. Mas Ele lá na eternidade, Ele nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis. É para isso. Então nós vemos que uma doutrina está ligada à outra, e nós não separamos essas doutrinas, nós não esfarelamos ela, nós não perdemos toda a doutrina. Quando nós pregamos a certeza da salvação, as pessoas dizem assim: se você pregar para a pessoa que ela está salva para sempre, ela vai viver de qualquer maneira. Ela vai viver pecando. Ela vai viver cometendo os piores pecados, porque ela vai abrir a boca e vai falar que uma vez salvo, salvo para sempre. Então não importa a maneira que ela viva. Não é isso. Quando nós pregamos a certeza da salvação, quando nós anunciamos a obra salvífica de Cristo, quando nós anunciamos a eleição, quando nós anunciamos a predestinação, quando nós anunciamos tudo isso, uma coisa está ligada à outra. Ninguém vai viver em desacordo com o seu chamado. Ninguém vai viver em desacordo com aquele que morreu por ele para perdoá-lo dos seus pecados, para limpá-los dos seus pecados, para santificá-los. Aqui ocorre um erro, como ocorre em outras doutrinas. A doutrina da graça, Paulo certa vez respondeu alguns que pensavam dessa seguinte maneira: quanto maior a quantidade de pecado, maior é a graça de Deus. Então devemos viver pecando? Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2, algumas pessoas questionaram Paulo e diz para Paulo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está vendo, amados? Se nós morremos para o pecado com Cristo na cruz, como viveremos ainda nele? Então nenhum eleito viverá na prática do pecado. Isso não significa que não cometemos pecados. Já aprendemos sobre isso, que ainda cometemos pecados. Ninguém está falando que nós não cometemos pecados, mas a gente não vive na prática descabida do pecado. Já falamos sobre isso várias vezes aqui. Podemos cometer erro, podemos cair, sim, mas só que agora nós podemos dizer não ao pecado, abandonar o pecado, vencer o pecado, denunciar o pecado, porque Cristo triunfou sobre o pecado na cruz, porque Cristo nos redimiu na cruz. E nós vamos ver isso um pouco mais para frente. E em amor nos predestinou para Ele. Continuando,
para a adoção de filhos. Então aqui nós temos mais uma doutrina. Então no versículo 5 ele vai dizer: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui nós temos mais um propósito da eleição. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos elege, Ele nos escolhe para sermos santos e irrepreensíveis. Agora ele vai falar sobre a predestinação. Ele vai dizer que nós somos predestinados. A predestinação é fixar o futuro. É o ato de determinar antecipadamente o destino de alguém. Amados, se Ele nos elegeu, Ele vai nos predestinar para tal coisa. Seria loucura Ele escolher e deixar esse eleito à deriva, sem um rumo, sem um propósito. Então veja, e Ele então em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ele nos escolhe, Ele nos elege, Ele nos separa e Ele nos predestina para Ele mesmo. A nossa salvação é completa do começo ao fim. Não há nenhum momento em que caminhamos na escuridão sem estar com o nosso guia, sem estarmos com Deus, com Cristo. Ele nos predestina. Então a eleição é o ato de Deus escolher, e a predestinação é a consequência da eleição. Então os eleitos por Deus são predestinados. Por isso lemos em Romanos 8, 29 ao 30. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E os que justificou, a este também glorificou. Está vendo? Uma coisa leva a outra. Aquilo que começou na eternidade, antes da fundação do mundo, vai até o fim, a glorificação. Então todos aqueles que são eleitos, todos aqueles que Deus conheceu antes da fundação do mundo, são predestinados a serem conforme a imagem do seu Filho, a serem santos, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, Ele também chamou. Se Ele elege e predestina, Ele vai chamar essa pessoa. Chegará um momento na sua vida que você vai se deparar com Cristo. Você vai ouvir o som doce da voz do seu amado. Você vai ouvir a doce voz. Você vai reconhecer a voz dele, porque as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E os que chamou, esse também justificou. Então, quando nós somos chamados, quando nós somos regenerados, nós somos justificados. Somos declarados justos. E isso é um ato único. Quando Deus ele justifica alguém, não tem ninguém que possa fazer o oposto. Ninguém pode te condenar.
Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se foi Ele quem nos justificou, se foi Ele que nos perdoou, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação contra a tua vida, contra a minha vida, contra a vida da igreja, a qual Ele veio e morreu na cruz, pagou o preço? Fomos comprados com um bom preço, preço de sangue santo. E os que justificou, esse também os glorificou. Veja, Deus ele começa lá na eternidade. E nós terminaremos glorificados como Cristo. Amados, nós temos que descansar nesse propósito. Esta segurança. Ele vai cuidar de cada detalhe, mínimo detalhes da nossa salvação. Ele cuidou desde lá da eternidade, antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou. Ele nos justificou e Ele nos glorificará. Então a predestinação não é apenas um ato da boa vontade de Deus, mas é um ato do seu amor, porque em amor nos predestinou. Não é uma boa vontade apenas, mas é o próprio amor de Deus, um amor que não tem fim, um amor que não oscila, um amor que é eterno. E em amor nos predestinou para Ele. Amados, Deus não buscou causa fora de si próprio, e sim nos predestinou, porque Ele quis, pelo beneplácito da sua vontade. Outro propósito da eleição é para sermos filhos de Deus. Amados, embora muitas pessoas pensem que todos os homens na face da terra são filhos de Deus, isso não é verdade. Todos os homens são criaturas dele, mas filhos, para ser filhos, precisa ser eleito na eternidade, precisa ser predestinado para tal bênção, precisa ser chamado, precisa ser justificado, precisa ser regenerado. Porque o mesmo poder que atuou na ressurreição de Cristo é o mesmo poder que tem que atuar na vida de um pecador para que ele seja feito filho de Deus. Porque para sermos filhos de Deus, os filhos de Deus não nascem pela vontade do homem. Não é o homem que fala assim, eu sou filho de Deus. Não, não. Os filhos de Deus nascem pela vontade de Deus. É o Espírito Santo que gera esses homens. É o Espírito Santo que gera esses filhos. E o Espírito Santo sopra onde quer, quando quer. E faz nascer homens, fazem nascer filhos de Deus. Como diz lá em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E essas bênçãos está em Cristo. Não existe filho de Deus fora de Cristo. Não existe. Não existe nada fora de Deus. Não existe nenhuma bênção fora de Cristo. Nenhuma bênção de Deus fora de Cristo. Não existe. Como nós falamos, embora muitas pessoas pensem que todos os homens são filhos de Deus, isso não é verdade. São criaturas dele. A doutrina da regeneração é negligenciada na nossa geração. As pessoas não pregam sobre regeneração.
o ser uma nova criatura, o ser criados de novo, o ser regenerados, pois acham que o nascer de novo é levantar a mão e ir à frente e aceitar Jesus. Isso não é nascer de novo, nunca foi nascer de novo. Muitas pessoas levantam a mão e vêm aqui à frente, mas nunca foram até Cristo. Tem pessoas que vivem levantando a mão, indo à frente, mas nunca indo a Cristo. O sistema de apelo não funciona, porque não depende do homem, depende de Deus gerar, dar vida. Então nós vimos hoje, então nós vimos hoje a eleição, a predestinação. Nós vimos que a obra é completa. Nós vimos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, para concluí-la até aquele grande dia que Cristo virá buscar a sua igreja. Aquele que foi elegido, aquele que foi escolhido na eternidade, foi predestinado a ser filho de Deus, a ser chamado por Ele, a ser alcançado por essa graça. Então nós vimos aqui no versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Ninguém pode se achegar a Deus senão pelo Filho. Ninguém pode ir ao Pai senão pelo Filho. Ninguém pode ir ao Filho senão pelo Pai. Por isso que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todas as bênçãos estão nele. Então, por meio de Jesus Cristo, e segundo o beneplácito da vontade de Deus. Então esse poder de sermos feitos filhos de Deus não é dado a todos os homens. Deu-lhes o poder de serem filhos, de serem feitos filhos de Deus. Como nós falamos, é o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos.